Livro no Invisível. De Leon Denis, 1903. Segunda parte. O Espiritismo Experimental, os Fatos. Capítulo 12. Exteriorização do ser humano, telepatia. Desdobramento. Os fantasmas dos vivos. O homem é para si mesmo um mistério vivo. De seu ser não conhece nem utiliza senão a superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das anteriores existências, um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. Esse é o mistério de psique, isto é, da alma encerrada com seus tesouros na crisálida de carne, e que dela se evade em certas horas, se liberta das leis físicas, das condições de tempo e de espaço, e se afirma em seu poder espiritual. Tudo na natureza é alternativa e ritmo. Do mesmo modo que o dia sucede à noite e o verão ao inverno, a vida livre da alma sucede à estância na prisão corpórea. Mas a alma se desprende também durante o sono, reintegra-se em sua consciência amplificada, nessa consciência por ela edificada lentamente e através da sucessão dos tempos, entra na posse de si mesma, examina, torna-se objeto de admiração para ela própria. Seu olhar mergulha nos recessos obscuros de seu passado, e aí vai surpreender todas as aquisições mentais, todas as riquezas acumuladas no curso de sua evolução, e que a reencarnação havia amortalhado. E o que o cérebro concreto era impotente para exprimir, seu cérebro fluídico patenteia, o irradia com tanto mais intensidade quanto mais completo é o desprendimento. O sono, em verdade, outra coisa não é que a evasão da alma da prisão do corpo. No sono ordinário o ser psíquico se afasta pouco, não readquire senão em parte a sua independência, e quase sempre fica intimamente ligado ao corpo. No sono provocado, o desprendimento atinge todas as gradações. Sob a influência magnética, os laços que prendem a alma ao corpo se vão afrouxando pouco a pouco. Quanto mais profunda é a hipnose, o transe, mais se desprende e se eleva a alma. Sua lucidez aumenta, sua penetração se intensifica, o círculo de suas percepções se dilata. Ao mesmo tempo as zonas obscuras, as regiões ocultas do eu se ampliam, se esclarecem e entram em vibração, todas as aquisições do passado ressurgem. As faculdades psíquicas, vista à distância, audição, adivinhação, entram em atividade. Com os estados superiores da hipnose chegamos aos últimos confins, aos extremos limites da vida física. O ser já vive então da vida do espírito e utiliza as suas capacidades. Mais um grau, e o laço fluídico que liga a alma ao corpo se despedaçaria. Seria separação definitiva, absoluta, a morte. Vamos indicar alguns dentre os fatos à vista dos quais se pode estabelecer que a alma tem uma existência própria, independente do corpo, e possui um conjunto de faculdades que se exercem sem o concurso dos sentidos físicos. Em primeiro lugar, durante o sono normal, quando o corpo descansa e os sentidos estão inativos, podemos verificar que um ser vela e age em nós, vê e ouve através dos obstáculos materiais, paredes ou portas, e a qualquer distância. No sonho sucedem-se imagens, desenrolam-se quadros, ouvem-se vozes, travam-se conversações com diversas pessoas. O ser fluídico se desloca, viaja, paira sobre a natureza, assiste a uma multidão de cenas, ora incoerentes, ora definidas e claras, e tudo isso se realiza sem a intervenção dos sentidos materiais, estando fechados os olhos, e os ouvidos nada percebendo. Em certos casos, a visão psíquica durante o sono caracteriza-se por uma nitidez e exatidão idênticas às da percepção física no estado de vigília.
Os testemunhos de experimentadores conscienciosos esclarecidos o demonstram. O Sr. Varley, engenheiro-chefe dos telégrafos da Grã-Bretanha, em seu depoimento por ocasião da investigação empreendida pela Sociedade de Dialética de Londres, refere o seguinte fato: 54. Início da nota do redator. 54. Proceedings, tomo 1. Fim da nota do redator. Achando-se em viagem, apeou-se, noite alta, em um hotel, recolheu-se ao aposento e adormeceu. Durante o sono viu, em sonho, o pátio desse hotel e notou que nele trabalhavam os operários. Tendo-se a si mesmo sugerido a ideia de despertar, logo que se levantou pôde verificar a realidade do sonho. À disposição do pátio e o lugar ocupado pelos operários eram exatamente como o tinha visto em espírito. Ora, era a primeira vez que ele se achava em tal lugar. O Sr. Camille Flammarion, em seu livro Desconhecido e os Problemas Psíquicos, 55, cita grande número de casos de visão à distância durante o sono. Eis aqui alguns deles. Início da nota do redator. 55. Obit, capítulo 8. Fim da nota do redator. O Sr. G. Parent, Maire de Liege, Aisne, assiste, em sonho, a um incêndio que destrói a herdade de um de seus amigos, em Chevennes. O Sr. Palmeiro, engenheiro de pontes e calçadas em Toulon, é informado, por um sonho de sua mulher, da chegada inesperada de seu pai e de sua mãe, que ela vê, no mar, em um paquete. O Dr. P., formado em Direito por Philippe Ville, refere o sonho de uma dama de companhia de amigas suas. No sonho, ela viu um naufrágio que ocasionou a perda de um navio, e de umas 100 pessoas, fato que foi confirmado, no dia seguinte, em todas as suas particularidades. O Sr. Lee, filho do bispo protestante de Iowa, Estados Unidos, viu em sonho, à distância de mais de 5 quilômetros, seu pai rolar de uma escada. O fato é atestado por várias testemunhas e, entre outras, pelo Sr. Sullivan, bispo de Algoa. O Sr. Carral, de Angers, viu morrer seu irmão em São Petersburgo, e os filhos, de joelhos, em torno do leito de morte. Um francês, mecânico em Fautchel, viu uma noite seu filhinho, que havia deixado em França, morto de croupe, estendido em um móvel encarnado. Narrou o seu sonho a um amigo, que se pôs a rir de sua credulidade. A primeira carta que recebeu era de sua mulher e comunicava-lhe o falecimento nas mesmas condições que ele vira em sonho. O Sr. Orieux, inspetor-chefe das estradas do Loire Inferior, achando-se em Cartagena, assiste em sonho às exéquias de sua melhor amiga, cujo trespasse ignorava, a qual residia em Nantes. O Sr. Jean Dreuilly, de Paris, percebe, em sonho, a queda mortal que dera, numa escada, o general de Cossigne, amigo de sua família. O Marechal Serrano anuncia em Madrid a morte inesperada de Afonso XII, no Prado, morte que ele havia percebido em sonho. Eis aqui um caso respigado nos Proceedings, processos verbais da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, 56. Início da nota do redator. 56. Tomo 1, página 30 e tomo 2, página 160. Fim da nota do redator. A senhora Broughton acordou certa noite, em 1844, em Londres e despertou seu marido para lhe dizer que um grave acontecimento ocorrera em França. Ela havia sido testemunha, em sonho, do desastre de carruagem de que foi vítima o Duque de Orleans. Tinha visto o Duque estendido em um leito, amigos, membros da família real, chegavam a toda a pressa, o rei e a rainha apareceram e assistiram, chorando, aos últimos momentos do Duque. Logo que amanheceu, ela anotou em um diário de lembranças as particularidades de tal sucesso.
Passava-se isso antes da invenção da telegrafia, e só 2 dias depois é que o Times noticiou a morte do Duque. Visitando Paris, algum tempo depois, ela viu e reconheceu o lugar onde se dera o acidente. Fenômenos da mesma ordem se produzem no sono magnético. Camille Flammarion cita vários exemplos, entre outros o da esposa de um coronel de cavalaria que, em estado magnético, presencia o suicídio de um oficial, a 4 quilômetros de distância. 57. Início da nota do redator. 57. Ver Camille Flammarion, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, capítulo 9. Fim da nota do redator. O espírito de certas pessoas continua a trabalhar durante o sono, e com o auxílio dos conhecimentos adquiridos no passado chega a realizar obras consideráveis. Disso se podem citar exemplos célebres. Voltaire declara ter, uma noite, concebido em sonho um canto completo da Henriade. La Fontaine compôs, sonhando, a fábula dos dois pombos. Coleridge adormeceu lendo e, ao despertar, lembrou-se de haver composto, enquanto dormia, 200 versos que apenas teve o trabalho de escrever. Compositores, S. Tartini, ouvem, durante o sono, a execução de sonatas que não haviam conseguido terminar de modo que lhes satisfizesse. Apenas despertos, as escrevem de memória. Em todos esses casos, a atividade intelectual e a aptidão de trabalho parecem maiores no sono que durante a vigília. Às vezes a alma, desligada dos liames corporais, comunica, por meio do sonho, com outras pessoas, vivas ou falecidas, e delas recebe indicações e avisos. O correspondente de Le Matin, de Paris, Sr. Scarfoglio, enviado especialmente a Messina, por ocasião do terremoto que assolara, daí telegrafava, em 5 de janeiro de 1909, a esse jornal. 58. Início da nota do redator. 58. Ver Le Matin, de 7 de janeiro de 1909. Fim da nota do redator. Ainda hoje foram retiradas muitas pessoas vivas das ruínas. A esse propósito convém assinalar um caso extremamente comovedor, que ocorreu esta manhã. Um jovem marinheiro do encouraçado Regina Helena era noivo de uma jovem, que se achava soterrada nos escombros de uma casa. Tendo obtido do comandante autorização para trabalhar, com alguns companheiros, no salvamento da sua noiva e das outras pessoas que ali se achavam igualmente soterradas, o marinheiro fizera obstinadas e infrutíferas pesquisas durante 4 dias. Hoje, no auge do desespero esgotado de cansaço, adormeceu. De repente sonhou com sua noiva, que lhe dizia: "Estou viva. Acode. Salva-me." Imediatamente despertou, e pediu com instância aos companheiros que recomeçassem a escavação pela última vez. Seus esforços foram milagrosamente coroados de êxito, pois que ao fim de algumas horas encontrou a noiva e retirou-a viva das ruínas. A moça, que se achava em estado comatoso, apenas salva, recuperou os sentidos e estendeu os braços ao marinheiro, abraçando-o com delírio. Referiu que um sono profundo se havia dela apoderado logo após a catástrofe e sonhara que falava com o noivo algumas horas antes do salvamento. Aí está um singular e comoventíssimo caso de telepatia. A moça, com lágrimas nos olhos, agradeceu a todos os seus salvadores e assegurou que em breve desposaria o seu noivo e salvador. Os Anales de Ciências Psíquicas, de outubro de 1901, publicaram a descrição de um sonho, referido em 18 de abril de 1908 pelo cura de Dom Didier, cantão de Friburgo, Suíça, ao Sr. Rollini, que realizava nessa localidade uma conferência, descrição que este por sua vez transmitiu ao Sr. Camille Flammarion. E cujo resumo é o seguinte:
Em 1859, o Sr. Doutax, de 18 anos de idade, acabava de se deitar, depois de haver preparado a sua tese de filosofia para o dia seguinte. Adormecido, teve ele uma visão estranha, que 2 vezes seguintes se lhe apresentou. Viu seu pai, que residia a 24 quilômetros de distância e que, da primeira vez, lhe disse: meu caro José, tua pobre irmã Josefina está, em Paris, a expirar, e da segunda vez: meu caro José, mas tua mãe ainda não recebeu a dolorosa notícia. No dia seguinte, o Sr. Doutax ia a caminho do liceu, quando lhe foi entregue uma carta de seu pai, com a exata confirmação do que ouvira à noite, durante o sonho. A revista Zeitschrift for Spiritismus, de 9 de julho de 1910, cita o seguinte sonho comunicado pelo conde Henri Sterkje. Um rico proprietário dos subúrbios de Tarnoff perdeu, durante um passeio, 600 florins. Parando numa estalagem, referia esse desagradável incidente ao rendeiro Kulsteiner, quando um almocreve, chamado Cosminter, que acabava de entrar, lhe perguntou em que circunstâncias perdera aquela soma. Não lhe deu resposta e continuou a conversar com o estalajadeiro, quando Cosminter, espontaneamente, lhe entregou a bolsa perdida. Admirado e reconhecido, o proprietário lhe deu 300 florins como recompensa. Mas, semanas depois, Cosminter lhe apareceu, ensanguentado, em sonho, e acusou o estalajadeiro de o haver assassinado. Outras 2 semanas mais tarde o mesmo sonho se reproduziu, mas com maiores particularidades, e a terceira vez, induzido pela precisão extraordinária das revelações, denunciou o caso à justiça. Kulsteiner foi preso e, provado o crime, condenado à morte. A ação da alma, à distância, sem o concurso dos sentidos, se revela mesmo no estado de vigília, nos fenômenos da transmissão de pensamento e da telepatia. Sabemos, 59, que cada ser humano possui um dinamismo próprio, um estado vibratório que varia ao infinito, conforme os indivíduos, e os torna aptos a produzir nos outros e perceberem eles próprios sensações psíquicas extremamente variadas. Início da nota do redator 59. Ver primeira parte, capítulo 8. Fim da nota do redator. As vibrações de nosso pensamento, projetadas com intensidade volitiva, se propagam ao longe e podem influenciar organismos em afinidade com o nosso, e depois, suscitando uma espécie de ricochete, voltar ao ponto de emissão. Assim, 2 almas, vinculadas pelas ondulações de um mesmo ritmo psíquico, podem sentir e vibrar em uníssono. Às vezes, um diálogo misterioso se trava, de perto ou de longe, permutam-se pensamentos, demasiado sutis para que possam ser expressos por palavras, imagens, temas de conversação, chamados, flutuam ou voam na atmosfera fluídica entre essas almas que, apesar da distância, se sentem unidas, penetradas de um mesmo sentimento, e fazem irradiar de uma outra os eflúvios de sua personalidade psíquica. Os que se amam, assim se correspondem muitas vezes, permutam suas alegrias e tristezas. Mas o coração tem seus segredos que não revela de bom grado. Uma mãe ouve através do espaço os apelos de seu filho infortunado. Somos assediados de 1000 impressões, provenientes dos pensamentos longínquos dos que nos são caros. 60. Início da nota do redator 60. Ver Camille Flammarion, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, capítulo 6. Fim da nota do redator. Essa teoria apoia-se em provas indiscutíveis. Recordemos antes de tudo as experiências relatadas nos proceedings, processos verbais, da Sociedade de Investigações Psíquicas, de Londres. O operador e o sensitivo, colocados na mesma sala, mas separados por uma cortina,
sem fazer um gesto, sem proferir uma palavra, se transmitem silenciosamente os pensamentos. A mesma experiência foi, em seguida, realizada com êxito, colocando-se o operador e o percipiente, a princípio, em duas salas, depois em duas casas diferentes. A fim de evitar toda combinação fraudulenta, os pensamentos a transmitir eram previamente escritos e tirados à sorte. O Daily Express, de setembro de 1907, divulgou várias sessões de transmissão de pensamento, dadas ao rei Eduardo VII e a outras personagens da corte por dois sensitivos, o Sr. e a Sra. Zansig. Os resultados foram tornados conhecidos pelo próprio rei e foi principalmente depois disso que a atenção pública se encaminhou, na Inglaterra, para essa ordem de fatos. O rei submeteu os dois sensitivos às mais difíceis provas, sempre com êxito completo. Ficou evidenciado que a comunhão de pensamentos existia, não uma vez ou outra, mas de modo constante e normal, entre o marido e a mulher. Se, por exemplo, o primeiro lia uma carta, a segunda, a grande distância e com os olhos vendados, percebia imediatamente o seu conteúdo. Tudo que se comunica ao marido é conhecido no mesmo instante pela mulher. Os dois sensitivos vibram em uníssono. Além disso, a Sra. Zansig deu prova ao rei da sua faculdade de visão psíquica, falando-lhe de coisas que ele tinha certeza de ser o único a saber. As experiências feitas pelos psicólogos e magnetizadores são inúmeras e acompanhadas de particularidades tão precisas que seria impossível explicá-las como alucinações. 61. Início da nota do redator. 61. Ver-se as experiências do Barão do Potet, no Hospital Geral, do Potet, Traité de Magnetisme, Passim, do magnetizador Lafontaine, L. Arte de Guérir, do professor C.H. Richet e do Dr. Oshorowicz, La Suggestion Mentale, Dr. Moutin, Le Diagnostic de la Suggestibilité, do Sr. Boirac, reitor na Universidade de Grenoble, Análise de Ciências Psíquicas, 1896, página 36, Flammarion, o desconhecido e os problemas psíquicos. 57 Experiências de transmissão de pensamentos sem o concurso dos sentidos, capítulo 6. Fim da nota do redator. Citemos alguns casos recentes, muitos dos quais são inéditos. O Dr. Baum, de Nancy, tinha seus cuidados a condessa de L, afetada de dispepsia. Ela o ia procurar em seu consultório, nunca tendo ele, pois, entrado em casa de sua cliente, situada fora da cidade. 3 dias depois de uma de suas visitas, a 19 de maio de 1899, entrando em casa e atravessando a antessala, ouviu ele distintamente estas palavras: "Como me sinto mal! E ninguém para me socorrer." Depois ouviu o ruído de um corpo que cai em uma espreguiçadeira. A voz era da senhora de L. Procurou informar-se, mas em casa ninguém tinha visto nem ouvido essa senhora. Foi para seu gabinete de trabalho, concentrou-se, colocando-se voluntariamente em ligeiro estado de hipnose, transportou-se à casa da condessa e viu-a. Acompanhou todos os seus movimentos e gestos, e os anotou minuciosamente. Quando a senhora de L foi novamente consultá-lo, ele lhe comunicou suas impressões, que foram verificadas exatas em todos os pontos e conformes à realidade dos fatos. "Depois de vos terdes recolhido a vosso aposento," perguntou ele, "que era o que parecieis procurar em torno de vós?" "Parecia que alguém me espreitava," respondeu a senhora. 62. Início da nota do redator. 62. Boletim de la Société d'études psychiques de Nancy, abril de 1901. Fim da nota do redator.
A exemplo do Dr. Hilbert e do Sr. Pierre Janet, cujo sensitivo, Leone, obedecia sugestão a 1 quilômetro de distância, 63, o Dr. Balme tinha o poder de transmitir mentalmente sua vontade a uma senhorita de Luneville. Início da nota do redator 63. Verplay Janet, Revue de Philosophie, agosto de 1886. Fim da nota do redator. Obrigava assim a vir ao seu gabinete, em Nancy, reclamar os seus cuidados. Um dia, tendo concentrado e dirigido para ela o pensamento, proferiu estas palavras: venha, espero no trem do meio-dia. À hora fixada a moça entrava em casa dele, dizendo: aqui estou, 64. Início da nota do redator 64. Boletim de la Société d'études psychiques de Nancy, abril de 1901. Fim da nota do redator. Camille Flammarion, em sua obra O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, capítulo 6, cita o caso de um menino que, na idade de 5 anos, resolvia problemas complicadíssimos e repetia palavras e frases que sua mãe lia mentalmente em um livro. A criança não calculava, o que fazia era unicamente ler no pensamento de sua mãe a solução dos problemas propostos. Desde que esta se retirava, ele era incapaz de obter a mínima solução. Na opinião do Sr. G. Delany, 65, os estados vibratórios individuais devem ser classificados em 3 tipos que ele denomina visuais, auditivos e motores, e pelos quais se explicaria a variedade das percepções nos sensitivos e nos médiums. Início da nota do redator 65. Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, outubro de 1901, páginas 193 e 194. Fim da nota do redator. Nos sensitivos pertencentes a esses diversos tipos, as impressões produzidas por uma mesma causa revestirão formas diferentes. A ação psíquica de um vivo, à distância, ou a de um espírito provocará em uns a percepção visual de uma figura de fantasma, em outros, a audição de sons, de ruídos, de palavras, em um terceiro suscitará movimentos. 66. Início da nota do redator 66. Podem-se ver exemplos dessa natureza na obra de Mirs, Gournay e Podmore, Les Fantômes des Vivantes, edição francesa, páginas 350 e 354 e na de Camille Flammarion, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, capítulo 3. Fim da nota do redator. As impressões podem igualmente variar nos sensitivos pertencentes ao mesmo tipo sensorial. O pensamento inicial será por eles percebido sob formas distintas, posto que o sentido da manifestação seja idêntico no fundo. É o que temos frequentes vezes verificado em nossas próprias experiências. Diversos médiuns auditivos percebiam o pensamento do espírito e o traduziam em termos diferentes. Esse fato nos demonstra que um grande número de fenômenos telepáticos devem ser incluídos na ordem subjetiva, no sentido de que se produzem unicamente no cérebro do percipiente. Posto que internos, não são contudo menos reais. A onda vibratória, emanada de um pensamento estranho, penetra o cérebro do sensitivo e lhe produz a ilusão de um fato exterior que, segundo o seu estado dinâmico, parecerá visual, auditivo ou tátil. Sabemos que as impressões do sentido se centralizam todas no cérebro. Este é o verdadeiro receptáculo, que arquiva as sensações e as transmite à consciência. Ora, conforme o seu estado vibratório, somos levados a referir as nossas sensações a um dos 3 estados sensoriais supraindicados. Daí a variedade das impressões sugestivas percebidas pelos sensitivos. Eis aqui vários casos inéditos, em que a ação telepática se manifesta por meio de ruídos e visões. A senhora Troussel,
cujo sobrenome em solteira era Daudet, parenta do ilustre escritor e residente em Alger, a Rua da Guerre, comunica-se telepaticamente, a horas convencionadas, com algumas de suas amigas, cada uma das quais serve seu turno de transmissor e receptor. Elas estabelecem reciprocamente o processo verbal dos pensamentos emitidos e das impressões recebidas e os comparam em seguida. Perguntas mentais formuladas à distância obtêm respostas precisas, um problema complicado foi resolvido. Na média, 7 experiências sobre 10 são coroadas de êxito. Às vezes, o pensamento projetado com intensidade produz uma ação física sobre os móveis, fazendo-os vibrar fortemente. A senhora Troussel fez a mesma experiência com uma de suas amigas de Marsella. Deviam pôr-se em comunicação na Quinta-feira Santa, às 8h30 da noite. Não sendo, porém, idêntico o meridiano, e sendo a hora de Marsella adiantada em relação à de Alger, ao subir a senhora Troussel para o seu quarto em busca do insulamento, sentiu-se invadida por um sentimento de tristeza. Um instante depois, tendo se recolhido, viu aparecer uma jovem de Marsella, junto a ela estava uma criancinha que lhe estendia os braços, sorrindo, lhe mostrava um raio luminoso que parecia vir do céu. A senhora Troussel apressou-se em transmitir à sua amiga a narrativa dessa experiência. Suas cartas se cruzaram. A de Marsella continha as seguintes linhas: escolhi a Quinta-feira Santa, querida amiga, por ser o aniversário da morte de meu idolatrado filhinho. À hora indicada, viestes consolar-me. Pensei, nesse momento, no pequenino ser querido. Pensastes também nele? Eu vos vi subir do pavimento térreo ao primeiro andar. Trazieis um vestido que eu não conheço, pormenor exato. Coisa singular, pensando em todas essas coisas, eu vi ao mesmo tempo a imensidade do mar, o raio luminoso do farol parecia vir do céu e chegava até junto de mim. Comunicações escritas têm sido transmitidas, a grandes distâncias, por pessoas vivas exteriorizadas. Aksakoff refere os seguintes fatos: 67. Início da nota do redator. 67. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 1. Ver também 2 outros casos curiosos, no mesmo capítulo. Fim da nota do redator. O Sr. Thomas Everett, de Londres, obteve, pelo punho de sua mulher, uma comunicação de um de seus amigos, médium, em viagem para a América. O eminente juiz Edmonds, de Nova York, refere que 2 grupos espíritas, reunidos à mesma hora, em Boston e em Nova York, se correspondiam por seus respectivos médiums. Assim também 2 grupos de experimentadores, reunidos em Madrid e em Barcelona, se comunicavam simultaneamente pelo mesmo processo. Ao fim de cada sessão, redigia cada um por sua parte uma ata, que era posta imediatamente no correio. As 2 mensagens combinavam sempre fielmente. 68. Início da nota do redator. 68. Eugênio Choses de L. Altrimonde, página 365. Fim da nota do redator. A Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, em seu número de janeiro de 1908, cita um fato interessante, extraído das memórias da Sra. Adelma de Vai. A Sra. de Vai refere que, durante a campanha de 1866, o conde Brandt, seu primo, fazia parte do exército austríaco. No dia 25 de maio, recebeu dele uma extensa comunicação, em que lhe afirmava ser ele próprio, seu primo Louis Brandt, acrescentando que estava passando bem, que seu espírito se achava ao pé dela e o corpo no campo, em companhia dos soldados. A 15 de junho, nova comunicação: esperamos uma batalha. Meu corpo está completamente adormecido.
e afirmava estar nela pensando intensamente. A 4 de julho, ainda uma comunicação: não duvide da presença de meu espírito. Acabamos de travar uma grande batalha. Vou passando bem. No dia 5 de julho, o nome de Urbrandt figura na lista dos mortos. Entretanto, a 9 do mesmo mês, a senhora de Vai recebe uma comunicação de seu primo, assegurando ter felizmente sobrevivido à batalha de Onig grátis e que dentro de 3 dias lhe o confirmaria por carta. A senhora de Vai recebeu efetivamente de seu primo uma carta enumerando, com particularidade, as enormes perdas sofridas pelo seu batalhão, o que explica a errônea suposição de sua morte. Todos esses fatos estabelecem de modo positivo, desde esta vida, a ação mental e recíproca de alma a alma e a possível intervenção dos vivos exteriorizados nos fenômenos psíquicos. Para praticar a telepatia são necessárias duas condições: de um lado, no operador, a concentração e a exteriorização do pensamento. Para agir mentalmente, à distância, é preciso recolher-se e dirigir com persistência o pensamento ao alvo predeterminado. Provoca-se, assim, um desprendimento parcial do ser psíquico e origina-se uma corrente de vibrações que nos põe em relação com o nosso correspondente. Neste se requer, por sua parte, um grau suficiente de sensibilidade. Estas condições não se encontram tão frequentemente como se poderia supor. É preciso criá-las por uma ação demorada da vontade, em seguida, melhorá-las mediante o exercício cotidiano das faculdades adquiridas. O Dr. Balme observa, 69, que, tendo experimentado com uma senhora de sua amizade, nenhum resultado obteve ao começo. Todos os dias, à mesma hora e durante muito tempo, prosseguiram ambos a tentativa. Os pensamentos trocados foram a princípio contraditórios. Um dia, entretanto, foi percebida uma palavra com perfeita exatidão, depois foram seguidamente transmitidas frases de 4 a 5 palavras. Finalmente, ao cabo de 2 anos, conseguiam comunicar-se, à distância, a qualquer hora do dia indiferentemente, começando apenas por bater palmas. Início da nota do redator 69. Boletim de la Société d'études psychiques de Nancy, abril de 1901. Fim da nota do redator. Nessas experiências, como se vê, a perseverança é o elemento essencial de todo o êxito. É preciso, antes de tudo, aprender a fixar os pensamentos. Estes são por natureza instáveis, flutuantes, variam muito a miúde de um a outro objeto. Saibamos mantê-los sob a ação da vontade e impor-lhes um determinado objetivo. É dos mais salutares esse exercício, no sentido de habituar-nos a praticar a disciplina mental. Uma vez fixado o pensamento e estabelecida a corrente vibratória, torna-se possível a comunicação. Chegamos a corresponder-nos telepaticamente, não só com os nossos amigos terrestres, mas também com os do espaço, porque a lei das correspondências é a mesma nos dois casos. Não é mais difícil conversarmos mentalmente com os seres amados cujo invólucro a morte destruiu, que com aqueles que, permanecendo na Terra, foram afastados para longe de nós pelas exigências da vida. O poder da evocação que vai atingir o ser espiritual, através da imensidade, numa região desconhecida do evocador, é a mais evidente demonstração da energia do pensamento. Às vezes, durante o sono ou na vigília, a alma se exterioriza, se objetiva em sua forma fluídica e aparece, à distância. Daí o fenômeno dos fantasmas dos vivos. Um dos mais notáveis casos é o de Emília Sagé, professora em Weimar, cujo desdobramento pôde ser inúmeras vezes observado pelas 42 pessoas residentes no internato. 70. Início da nota do redator 70.
Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 3, 4. Fim da nota do redator. A esse se pode acrescentar o caso do reverendo T.R. Benning, citado pela senhora Ardinge Britten no Manner of Light. Seu duplo se transportou a Troy, onde devia realizar urna conferência no dia seguinte, a fim de dar aviso de que uma indisposição o impedia de cumprir sua promessa. Lá esteve e foi visto e ouvido por 3 pessoas, em uma das quais deu um empurrão. Durante esse tempo seu corpo não havia deixado Nova York. 71. Início da nota do redator. 71. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 3, 4. Fim da nota do redator. Uma jovem criada alemã, de Boston, Massachusetts, acometida de febre acompanhada de delírio, se transportava, em sonho, à casa de sua família, na Europa. Aí, durante 15 noites consecutivas, todos os seus parentes a ouviram bater à porta da casa paterna e viram entrar o seu fantasma. Todos acreditaram morta, ela, porém, se restabeleceu. 72. Início da nota do redator. 72. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 3, 4. Fim da nota do redator. O Times, em sua edição hebdomadária de 1º de janeiro de 1908, consagra um longo artigo a um fato de desdobramento, que teria ocorrido na paróquia de East Roudan. O reverendo Dr. Astley, que aí exercia suas funções, em seguida a um acidente de estrada de ferro, na linha de Biskra, foi conduzido para o Hospital dos Ingleses, em Alger. Enquanto nele se achava em tratamento, seu fantasma foi repetidas vezes percebido e distintamente reconhecido por 3 pessoas, particularmente pelo reverendo Brock, vigário encarregado de substituir o Dr. Astley, na paróquia de East Roudan, durante o seu impedimento. Os mais numerosos testemunhos são fornecidos pela Sociedade de Investigações Psíquicas, de Londres. Essa sociedade, composta de homens eminentes, erigiu um verdadeiro monumento científico com a publicação do livro The Phantasms of the Living, 73, e a dos Proceedings, compilação de narrativas, que formam 22 volumes e abrangem um período de 20 anos de estudos. Essas obras relatam milhares de casos de aparições, observados com todo o rigor que os sábios aplicam ao estudo dos fenômenos e assinalam as circunstâncias e as provas que dão a cada fato o seu cunho de autenticidade e o apoio de testemunhos severamente esmerilhados. Início da nota do redator. 73. Os Fantasmas dos Vivos, edição francesa, resumida sob o nome de Hallucinations Télépathiques, Paris, 1891, em 80, Alcan. Fim da nota do redator. Esses fatos estabelecem de modo incontestável as relações que existem entre a aparição do duplo e a pessoa viva que ele representa. Não seria lícito atribuir a todos esses fenômenos um caráter subjetivo. Em certos casos, como vimos, só o cérebro do percipiente é impressionado pelas vibrações de um pensamento longínquo, as vibrações que se transmitem ao foco visual e aí fazem surgir a imagem do manifestante. Aqui, porém, na maior parte dos casos, os fenômenos observados não se prestam de modo algum a essa interpretação. Sua objetividade fica demonstrada no fato de serem vistos os fantasmas por muitas pessoas ao mesmo tempo, ou ainda sucessivamente, quando, por exemplo, o fantasma se transporta aos diversos pavimentos de uma casa. Os fantasmas dos vivos atuam sobre a matéria, abrem e fecham portas, agitam campainhas, 74, fazem ouvir acordes em pianos fechados, 75. Impressionam animais domésticos, deixam sinais de mãos e dedos na poeira dos móveis e, às vezes,
Mesmo comunicações escritas, que permanecem como uma irrecusável prova de sua passagem. 76. Início da nota do redator. 74. Hallucinations telepathiques, página 237. 75. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 3. 76. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 4. Fim da nota do redator. Os desdobramentos dos vivos têm sido comprovados em todos os tempos. Deles relata a história numerosos casos, firmados em valiosos testemunhos. Tácito refere, 77, que Basílides apareceu a Vespasiano em um templo de Alexandria, achando-se na ocasião retido pela enfermidade a muitas léguas de distância. A mística cristã, 78, registra, como fatos miraculosos,